Ok, gente, saíram os spoilers do capítulo 308 de Blue Lock, só que como eu demorei demais pra cobrir, eu acho que já excluíram da página principal. Só que eu li na página principal, eu lembro da maioria das coisas, e eu vou pegar outros pontos aqui no vídeo de outro canto, e eu acho que no final das contas vai dar pra trazer todas as informações pra vocês, ok? A primeira informação que nós temos nesse capítulo como um todo é que o capítulo é sobre o Nag. As previews já tinham dado uma cara disso, mas é um capítulo fundido do Nag e do Sai, ok? Basicamente acontece a situação ali onde o Buratsuta tava na chuva junto do Nag e o Sai liga pro Buratsuta no final do capítulo, então nós acabamos vendo um pouco dos dois. Não vamos saber do flashback do Itoshi Sai, aparentemente por agora realmente vamos ter que dar uma esperada. O foco desse volume, aparentemente pelo menos, vai ser finalizar esse núcleo do Nag e dar uma ideia de quais são os locais que o Isagi tá indo, né? Nós vamos acompanhar o Isagi nessa viagem, então eu acho que deve ficar por aí mesmo. O passado do Sai vai ficar pra depois. Mas, resumidamente aqui, o Mangalords é onde eu tô pegando aqui o conteúdo, beleza? Só pra dar uma ideia pra vocês aonde é que eu achei, depois de ter sido excluído em inglês. Ele botou aqui, o Buratsuta aborda o Nag, que inicialmente nem sabe quem ele é, eles nunca se conheceram realmente, então faz sentido, mas ele fala sobre o limite de convocados para a Copa do Mundo Sub-20. Nesse momento ele diz que ele poderá escolher mais 3 jogadores especiais para a Copa do Mundo, por causa do acordo que nós já sabíamos que tinha alguma coisa feita nas entrelinhas entre o Ego e o Buratsuta, mas nós não sabíamos o que era, né, exatamente. Então nesse momento nós temos o esclarecimento total. A maioria das pessoas já imaginavam que seria nessa linha, né, querendo ou não, mas agora nós temos isso mais claro, nós temos de uma vez por todas o esclarecimento do que danado é esse combinado que ele tinha feito com o Ego, e basicamente ele combinou com o Ego que em troca dele dar todo o apoio ao projeto Blue Lock e comercialmente ganhar muitos lucros, ele também poderia trazer 3 pessoas da sua escolha pra dentro da Copa do Mundo Sub-20. Pelo que eu vi, tá bom? Pelo que eu entendi aqui dos spoilers, basicamente ele nomeou esse grupo de 3 de Buratsuta Tree, tá ligado? Tipo, são os 3 dele que ele vai trazer, são os seus chegados, resumidamente. Mas, pelo que eu entendi também, a lógica por trás disso aqui é que na Copa do Mundo Sub-20 são 23 vagas, mas existe espaço para mais 3 inscrições. No caso, são 26 inscrições para o caso de acontecer algum problema, algum jogador lesionar ou alguma coisa desse tipo acontecer. Pelo que eu entendi, o Ego leva os 23 e o Buratsuta traz mais 3 nessas vagas de suplentes. É o que eu compreendi. Na análise do capítulo oficial vamos entender melhor isso, mas do que eu entendi é isso, tá bom? E esses 3 suplentes, o Buratsuta basicamente fala que, tipo, ele vai fazer uma espécie de wild card para poder selecionar quem serão esses 3 com base em todos os outros jogadores que já foram eliminados do Blue Lock. Isso pra mim claramente dá uma certa ideia de Kira, né? Tá com um cheirinho de Kira voltar aqui pro Blue Lock do nada, ainda mais pensando o quanto esse personagem é hypado por nada. O personagem apareceu uma vez lá no começo da obra e até hoje ainda tem gente que fala. Eu acho que os autores vão se aproveitar disso pra poder farmar, né? Faz muito sentido isso, mas ainda assim, vamos ler aqui o que o Lords trouxe. Tem aqui, o Buratsuta pergunta pro Nag se ele quer participar, só que o Nag terá que aceitar certas condições especiais, e uma delas é destronar o Ego. Após o Nag ser convidado para voltar para Blue Lock e também para derrubar o Ego, ele se dá conta que ele não pode fazer isso, ele não quer trair o Ego, tá ligado? E ele mesmo diz, o Ego não está errado, e ele chega à conclusão, a resposta do Nag a essa pergunta, a esse pedido do Buratsuta, é basicamente não, ok? O Nag não aceita voltar por esse meio. Pra quem tava se perguntando se o Nag ia voltar ou não, eu acho que isso aqui conclui bem, por mais que ainda fique uma dúvida no ar. Será que ele disse esse não totalmente? Acabou? Ele tem certeza que não quer isso pra si? Ou será que depois de alguns dias ele não vai repensar sobre essa proposta? Será? Eu só levanto essa pergunta aqui, porque ficou meio estranho, tá ligado? Não pareceu, pelo menos pra mim, um não tão assim certeiro, aquele não que você diz com convicção, não, eu não quero isso, e sai andando.
tentando, tá ligeiro? Apareceu pra mim mais um não quero não, vou pensar, tá ligeiro? É o que pareceu pra mim, mas ainda assim, o Nag nega, então até agora não aparenta, pelo menos, que o Nag retornará ao Blue Lock. Muita gente não queria que isso acontecesse, eu estava dentro desse grupo e felizmente ele recusou, até porque seria meio traíra da parte do Nag fazer isso, né? O Nag mesmo já tinha chegado à conclusão alguns capítulos atrás de que foi culpa dele, ele não ter conseguido se manter dentro do Blue Lock, mesmo tendo capacidades pra isso. Esse arco de o Nag ficar revoltado contra o ego, virar uma espécie de Kunigami 2.0, eu não sei se combina tanto com a persona que o Nag representa na obra, pelo menos pra mim, atualmente, beleza? Bem, o Buratsuta, mesmo tendo a sua proposta recusada, ainda assim fala algumas coisas nesse capítulo. Nesse momento, ele é interrompido e o Sai liga pra ele, ok? O Sai liga pro presidente pra avisar que o grupo do Japão na Copa do Mundo Sub-20 já foi sorteado. Nós temos aqui o esclarecimento de que o grupo A, né, pra quem não entende muito de futebol, o grupo A normalmente sempre terá como primeiro time saindo pra ele, o time que é o país sede, tá bom? O país sede aqui da Copa Sub-20 vai ser o Japão, então eles já tiram logo de primeiro ao Japão, e aí vem adiante as demais seleções que vão participar desse grupo. Nós temos Nigéria, França e Inglaterra. Como aqui foi tirada na ordem Nigéria, Inglaterra e França, deu uma certa ideia pra mim de que essa será a sequência dos jogos, ok? Primeiro o Japão vai enfrentar a Nigéria, depois a Inglaterra e depois a França. A primeira coisa que eu tenho pra comentar em cima desse grupo é que claramente é o grupo da morte, mas acima de tudo, gente, eu acho que fica meio na cara que o Japão não vai ser campeão, tá bom? Por esse grupo aqui. Eu tava ainda um pouco na dúvida, mas eu acho que esclareceu de uma vez por todas pra qualquer pessoa que tivesse uma dúvida de se o Japão ainda ia pelo menos até a final, se ele vai chegar lá ou não. Eu acho que não, ok? Vão fazer logo o confronto contra a França na fase de grupos, justamente por isso, ok? Eu não acho que a França encontraria o Japão em outra situação, até porque, pelo que o capítulo deu a entender aqui, o Itoshi Sai só vai jogar a Copa do Mundo Sub-20 pra enfrentar a Espanha, ou seja, ele não vai jogar nenhum dos outros jogos. Vamos chegar lá, mas só pra dar uma resumida aqui, minha interpretação é a seguinte: Japão vai empatar contra a Nigéria, o Japão vai perder ou empatar contra a Inglaterra e vai vencer o último jogo contra a França de Julien Locke e Charles Chevalier. É essa interpretação que eu tive com base nesse grupo aqui. Você pode discordar, mas eu acho que o Japão se classifica com 5 pontos, tá bom até demais. Bem, a parte final aqui diz o seguinte: Buratsuta pergunta se Sai vai aceitar o convite para uma das vagas especiais dele, né? Ele tem 3, só que aí o Sai diz que não tá afim de participar da Copa do Mundo Sub-20 como um todo, participar de todos os jogos, sabe? Ele só quer enfrentar o Iglesias, que vai estar participando dela, disputando pela Espanha, né? Sai, vendo que o Japão caiu no grupo da morte, fala que simplesmente mudou de ideia. Basicamente, nós temos isso aí sendo a parte final do capítulo. E, cara, num resumo geral, assim, a minha opinião sobre esse capítulo é que, assim, o Sai é meio, né? Eu entendo na parte de futebol, os fãs do Sai, etc e tal, gostar dele, mas pensa numa persona arrogante, cara. Pensa num moleque arrogante. Na moral, tipo, tudo de ruim que acontecer na vida do Sai, eu acho muito bem feito. Eu não consigo defender, não, sinceramente. Eu não consigo defender, não. Não custava muito pro Sai tratar o Rin bem. O Rin seria até um jogador melhor do que é, se não tivesse essa besteira de ter que ficar perseguindo o irmão dele. Não custava muito o Sai jogar pelo Japão. Ai, por que esse deboche inteiro? Ah, é porque minha seleção é fraca. E daí, meu irmão? É o país que tu nasceu, vai ficar chorando? Se vai ficar continuando esse choro, muda de naturalização. Vai jogar na Espanha com o seu banizinho que fez tu chorar. Tu chorou tanto que continua chorando depois de anos. Não é não? Eu tô enganado, eu tô errado por causa disso aqui? Deixa eu até ver aqui se tem uma informação extra. Sim, tem as condições pro Nag jogar. Eu achei aqui em inglês a parte das condições que o Nag teria que cumprir pra poder participar desse wild card do Buratsuta. Condição 1. O
Nagi vai ter que fazer um teste especial e se ele passar, ele vai se tornar um desses 3 do trio especial do Buratsuta. A condição 2 é que todas as atividades futuras do Nagi relacionadas ao futebol, incluindo contratos, incluindo orientação de carreira, vão ser cuidadas pelo Buratsuta. Ou seja, basicamente, uma das condições pro Nagi era basicamente aceitar que o Buratsuta ia virar uma espécie de gerente, tá bom? Da carreira dele, uma espécie de diretor da carreira do Nagi. Eu me esqueci qual é a nomenclatura que se usa bem específica pra isso, mas basicamente tudo relacionado às finanças do Nagi ia ser controlado pelo Buratsuta, e o pior de tudo é que eu acho que, assim, o Buratsuta ia fazer algumas escolhas pensando no dinheiro, tá ligado? Não no futebol realmente. Então, não seria bom o Nagi aceitar só por essa segunda condição. A primeira é de boa, pô, fazer um teste pra ver se passa entre os eliminados do Blue Lock. Aí vem ainda a terceira. Quando ele voltar pro Blue Lock, o Nagi tem que provar que a forma do ego pensar e fazer as coisas está errada. Ou seja, resumidamente, o que o Buratsuta quer é tirar o ego do projeto, dessa posição de diretor, e substituir por ele. O Buratsuta virar o novo diretor do Blue Lock. Ele quer tomar o Blue Lock inteiro pra si e virar a mente por trás, eliminando o ego de uma vez por todas do seu próprio projeto. Só que, cara, o Nagi realmente não aceita. Eu fico feliz por essa decisão do Nagi, tá bom? Até o Buratsuta fica meio irritado por isso, mas ainda assim, eu fico feliz por o Nagi decidir não aceitar condições tão extrapoladas como essas. Eu acho que o Nagi tem futuro, mesmo que ele decida não voltar pro projeto Blue Lock por esse meio que é meio duvidoso, na minha opinião. Só que nesse sentido, eu acho que já se abre espaço pra nós conversarmos sobre um ponto que é, pessoal, pô, se o Nagi não aceitou, o Sai vai completar uma vaga, provavelmente a outra vaga vai ser completada pelo Kira vindo treinando todos esses meses no puro ódio. Qual vai ser a terceira vaga? Tá ligado? Qual jogador vai completar a última vaga, que seria a do Nagi, em teoria, já que ele recusou, ele não vai sequer passar no teste pra poder ser aprovado. Quem é que vem nessa vaga, na opinião de vocês? Um aleatóriozão? Alguém mais normalzinho assim, que algumas pessoas poderiam querer de volta? Alguém inesperado? Porque, tipo, o inesperado aqui da situação seria o Kira, mas todo mundo já tá esperando. Então, se abre espaço pra ter mais um fora o Nagi, já que ele não aceitou, quem seria, na opinião de vocês? Um Tokimitsu? Assim? Eu não vejo tanto hype nele. Eu vejo hype em o Sai participando da Copa do Mundo Sub-20, eu vejo hype em o Kira voltando pro Blue Lock nesse formato estranho aí do Buratsuta. Totalmente ele tem cara de quem aceitaria essas condições. Agora, e a terceira vaga? Quem vocês colocariam se o Nagi realmente resolver não aceitar isso aqui? Porque eu ainda fiquei na dúvida. E aí? Né? E aí, eu fico pensando sobre, nós vamos discutir mais essa semana nas previsões e em outros vídeos, mas ainda assim temos uma coisa pra falar aqui sobre o Sai, que é a conclusão que ele chega. Cara, assim, o Sai literalmente disse: se o time não pode vencer sem eu, então eu não tenho nenhuma razão pra me juntar a ele, eu não tenho mais nada a dizer. Resumidamente, o Sai só quer jogar a Copa do Mundo Sub-20 se aparentemente o Japão conseguir se classificar dentro desse grupo da morte. Eu acho que, pelo que eu entendi, né, o Sai tá com muita vontade de jogar contra a Espanha, mas ele abriu uma exceção no sentido de que o Japão caiu num grupo muito difícil, então se eles se classificarem para as oitavas, o Sai aceita jogar pelo Japão a partir do momento que eles estejam nas oitavas. A pergunta é, será que o Ego vai querer usar o Hitoshi Sai? Será que o Hitoshi Sai vai se submeter a filosofia do ego? Porque a partir do momento que o Japão se classifica da fase de grupos, meio que indiretamente isso confirma o Sai dentro do Blue Lock, né? Ele vai estar registrado como um desses 3 jogadores que o Buratsuta vai estar trazendo, mas ele não vai jogar os primeiros 3 jogos. Eu não sei, cara. Se realmente ele for jogar só contra a Espanha, eu ainda fico até na dúvida de se realmente veremos, por exemplo, o ego querendo usar ele. Claro que seria uma arma, sem sombra de dúvidas, incrível pro Blue Lock, mas ainda assim, eu tô com um sentimento de que assim que o Sai começar a jogar, o Japão decai. Eu não sei por que isso. Talvez seja uma questão de falta de química, de reação, ele não vai ter treinado com muitos dos garotos ali, mas pra habilidade do Sai, eu não acho que ele precise também de tanto treinamento, só que o meu problema é se ele vai bater bem com a equipe. Eu não consigo enxergar isso hoje em dia, por mais que o Isagi, eu consigo ver até se acertando, um Shidou da vida que já tem uma experiência, mas o restante, sabe, me levanta aquela questão. Talvez o Aiko também batesse bem com o Sai chegando sem ter treinado com eles, mas ainda assim fica a dúvida, tá bom? Ainda assim
fica a dúvida. No final do capítulo, nós temos o Sai olhando pra notícia ali do Blue Lock e ele pensando, mesmo se eu usar o Blue Lock, eu ainda tenho um sonho importante pra perseguir. E o capítulo acaba desse jeito. Caramba, desculpa aí, gente, eu vou na semana que vem trazer os spoilers mais certinhos. É só que a Shadow, que é normalmente onde eu pego os spoilers, dessa vez excluiu tudo. Só que o capítulo que vem tem um título de Reunião. Dá uma certa ideia de que todos os meninos já vão se reunir agora, não dá não? Com um título desses? Tipo, todos os meninos do Blue Lock já vão ter terminado o treinamento, vamos ter um time skip, então não vamos ver tudo que o Isagi fez, só vamos ficar com essa afirmação de que ele foi assistir outros jogos. Eu acho que vai seguir mais nesse caminho, né? Tem mais cara pra isso, tem mais potencial de ser uma situação dessas mesmo. Vamos ver como é que se desenvolve aí, mas conversamos mais amanhã com a tradução bonitinha e também na quarta nas previsões. Dessa vez eu não vou passar batidas previsões, tá bom? Nessa semana passada não deu, me perdoem, tamo junto, muito obrigado pelo apoio, valeu, falou e... Cut!